Fala, trader! Wesley Santos aqui. Galera, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o nosso operacional Fênix juntando com aquela estratégia que eu passei para vocês da FiMate, que é aquelas linhas de suporte e resistência, onde a gente não utiliza indicadores, não utiliza price action, mas eu vou tentar fazer uma combinação aqui dos dois fatores do nosso operacional, que ele tem um pouco de price action, porque é baseado em volume, baseado em indicadores, e juntamente com a FiMate, que é aquela aulazinha que eu dei no último vídeo, que é ensinando suporte e resistência e projeções de canais através desse suporte e resistência. Beleza? Eu não sei se ficou muito claro, galera, para a galera que ainda não assistiu o vídeo, tá? O vídeo vai estar na descrição aí. Foi o último vídeo postado, mas a FiMate é baseada em canais. A gente vai traçar canais através de lateralização e quando o rompimento dele, a gente vai determinar o canal de referência, o canal zona neutra para a gente poder fazer a nossa operação. Beleza? No início do pregão de hoje, ó, ele já amanheceu aqui hoje num gap de alta, isso aqui no mini índice, beleza? Amanheceu aqui num gap de alta. O que é que eu poderia fazer aqui se eu não tivesse aqui ainda esse início aqui do pregão? Beleza? O que é que eu poderia fazer? Eu poderia fazer, ó, traçar o meu suporte e resistência no pregão anterior. Eu tenho aqui, ó, esse suporte e resistência aqui do pregão anterior, beleza? Então, eu posso traçar os meus canais a partir desse canal aqui, ó. Foi gap de alta, então, ó, vou traçar aqui o meu canal para cima. E veja como vai encaixar perfeitamente em uma região de suporte, ó. Vai encaixar perfeitamente em uma região de suporte e vai criar aqui uma região de resistência, que foi aonde o preço logo iniciou o pregão e bateu aqui, segurou, ó. Beleza? Vou projetar aqui meu próximo canal. Beleza, qual é a regra? Eu tenho o canal de referência, aonde está o preço no momento. Se o preço anterior estava abaixo, como estava aqui no pregão anterior, a minha zona neutra é abaixo da onde o preço está atualmente. Beleza? O preço estava aqui abaixo, no movimento de queda, ó. Se o preço está aqui acima, eu tenho meu preço aqui no atual canal, que é a zona de referência, e abaixo é a zona neutra. Então, para que eu possa entrar vendido, ele tem que romper essa zona aqui, a zona neutra. E para que eu possa entrar comprado, ele precisa romper a zona acima da zona de referência. Então, aqui a zona de referência é essa. Rompeu aqui, a gente faz a entrada. Então, olha só. O preço aqui, ele já estava aqui dentro do canal, ó, bateu na resistência, bateu de novo, aí deu um pavio aqui, fechou aqui, e depois fechou esse candle aqui, ó. Fechou esse candlezinho aqui, que seria aonde a gente faria a nossa entrada compradora. Entrada compradora aqui, quem lembra, o nosso stop está aqui, ó, atrás da zona neutra. Só que aí, pelo nosso operacional Fênix, dá para a gente poder fazer uma análise de que maneira tentar pegar a operação quando ele faça um teste na região. Por exemplo, se o meu ponto de entrada seria aqui, eu não fiz a minha operação, ele pode voltar aqui para a zona de referência e vir testar aqui, vir testar aqui. E aqui foi uma barra interessante, que foi uma barra vermelha, só que é uma barra vermelha, ó, com pouco volume. O volume que eu já expliquei isso aqui em outra estratégia, o ideal é que ele fique acima de 2.700 ou 3.000, beleza? Então, ele subiu ainda sem volume, aí ele tenta cair, ó, quando ele tenta cair com volume menor do que os volumes anteriores. Então, aqui a gente poderia efetuar a nossa compra, então vai diminuir até o nosso stop, beleza? Olha só,
eu ficaria com um stop aqui menor de 250 pontos. E qual é o nosso alvo? Vamos lá. Eu tenho que projetar 2 canais acima aqui da junção da zona de referência e da zona neutra. Aqui acima. Opa. Opa. Aqui acima é o primeiro alvo. Oxê, não está pegando. Esse aqui é o primeiro alvo. E o segundo alvo seria aqui, ó. Beleza? Aí olha lá o que acontece. A gente, pela FiMate normal, a gente entraria comprado nesse candle aqui, que foi o candle que rompeu a zona de referência. Só que a gente fez o quê? Esperou que o preço voltar a testar, ó, voltar a testar a linha de suporte da zona de referência. Ele vem, veja que se eu não pegasse aqui, eu poderia tentar pegar aqui, ó. Não, aqui ainda deu muito volume vendedor, né? Aqui entrou o volume vendedor. E nesse aqui, ele veio com volume vendedor menor do que o volume vendedor anterior. Poderia comprar aqui também. Mas tudo isso a gente compraria, pensaria numa região, numa compra, o quê? Tudo com stop atrás da zona neutra, já que a gente está acreditando no movimento altista. Mas digamos que a gente pegou a operação pela FiMate, olha só, 781 pontos. Praticamente bateu no alvo. Bem pouquinho aqui, digamos que ele bateu no alvo. Tranquilo? E para a gente poder efetuar uma venda lá em cima, e aqui você veja que aqui teve condução, ó, pelo volume. O volume comprador estava dando condições para segurar o preço até esse alvo. Só que olha só, o segundo momento, quando ele volta aqui, ó, na verdade ele faz o segundo teste para testar a região de topo que seria próxima do alvo. Ele fica sem volume. Aí ele desce, volta a testar o topo e volta a testar o quê, ó? Sem volume de compra. Então lá em cima, eu sei que eu tenho o meu canal, ó, meu canal aqui é a metade, né? Se o preço ele chegou lá na zona de referência, aqui é a zona de referência acima, para eu poder pensar na venda, ele tem que romper a zona neutra, que seria essa aqui, ó. Zona de referência, zona neutra. Já que aqui foi o nosso alvo. O preço desce, ele volta a testar minha zona de referência sem volume. Então, aqui a gente venderia e o alvo lá embaixo. Beleza? Mas se for só pela FiMate, só pela FiMate, vamos ver onde é que seria o nosso alvo. A nossa entrada seria quando ele rompesse essa zona aqui, ó. Quando ele rompesse essa zona aqui, que é a zona neutra, zona de referência, zona neutra, rompeu, a entrada é aqui, nesse candle. Aí olha só que interessante, quando ele rompe da nossa entrada, dá o gatilho de entrada, ele desce um pouquinho e ele volta a testar. Ele volta a testar com pouco volume, confirmando, ó, os candles que voltam para testar essa linha, ela tem um volume menor do que os volumes de venda. Então aí daria mais uma segurançazinha para você segurar a operação no FiMate. Aí olha só, aqui é o nível, né? A gente entrou ali, vamos projetar e o alvo seria exatamente aqui, ó. Entrada vendedora aqui e alvo aqui, 600 pontos. Stop, estava atrás do canal, 398 pontos. Esse canal foi um pouco largo, mas daria para diminuir um pouquinho, né? Mas é isso aí, ó. 398 de stop. E aqui foi 450 pontos de alvo. Aí, beleza. Veja agora, se a gente for analisar, quando daria uma próxima entrada pela FiMate, vejamos só. Se eu tenho a zona de referência aqui, a minha zona neutra está acima, para eu pensar em comprar.
Mas aqui não, o preço continua caindo. O preço continua caindo, continua caindo, continua caindo. Eu vou projetando aqui só para a gente ver até onde o preço está indo. Beleza? E se daria realmente mais alguma outra oportunidade de entrada na FiMate. Ó, lembrando que eu estou traçando o canal maior só para poder chegar logo no aonde o preço ficou. Mas eu sei que é metade, que é esse tamanhozinho aqui, ó. Vou diminuir aqui para poder projetar o tamanho do canal lá embaixo. Porque o preço ele já atingiu o alvo dele, que foi aqui, naquela região, e agora a gente estaria procurando uma próxima oportunidade. Daria para entrar na continuação do movimento, já que rompeu o alvo, você entraria em continuação. Só que aí é um pouco mais arriscado, né? Porque ele já buscou seu alvo. Aí o que eu tenho agora? Ó, a zona de referência e a zona neutra acima. Quando ele rompe, seria aqui o gatilho para comprar, no rompimento. Stop, tá aqui, ó, 400 pontos. Beleza? Não daria para você comprar antecipado? Daria, pelo nosso operacional, porque ó, ele foi caindo, fazendo fundo mais baixo do que o fundo anterior, só que olha o volume nesse fundo. Olha aqui, entrando bastante volume aqui, só que esse volume que entrou aqui, ó, o nosso indicador acusou que é um volume de absorção, porque entra muito volume, mas não entra muito volume para o preço andar no nosso indicador de volume. Então, aqui foi um volume de absorção. Olha o tamanho desse volume aqui para o tamanho do volume anterior, do fundo anterior, que foi esse. Muito volume aqui, ó. Então, aqui a gente tem essa divergência de volume. E aqui o indicador manda comprar. Então, aqui você tem mais uma confirmação pelo cenário que esse preço iria subir. E olha o que aconteceu. Buscou lá 500 pontos, 600 pontos. Cadê o tamanho do alvo? Se daria certinho lá no alvo. São dois canais acima. Ó, primeiro alvo aqui e segundo alvo aqui. Exatamente no alvo. Ó, a entrada foi aqui e o alvo exatamente aqui, 500 pontos. Então, a gente faria essa entrada com stop aqui no fundo e conseguiria pegar esse movimento aí de quase reversão, né? Que ele chegou a dar uns 38% da reversão e começou a lateralizar, ó. Então, no operacional FiMate, eu recomendo pelo menos você pegar somente 3 entradas por dia. Aí, olha o que aconteceu. Deu a lateralizada. Para a gente pensar aqui numa venda, pensando no canal, ele teria que se aqui é a zona de referência, já bateu o alvo, aqui é a zona neutra, ele teria que romper a zona neutra. Seria aqui, ó, a entrada vendedora, nesse rompimento. Ele só buscou o primeiro alvo, que foi aqui. Então, seu stop estaria no 0 a 0. Se voltasse, você sairia da operação. Beleza? Eu não vou nem fazer essa análise, mas tá claro aí, ó. Tivemos hoje 3 operações muito claras pela FiMate e daria para tentar confirmar pelo nosso operacional, pelo nosso indicador, porque teve divergência no volume. Mesmo que você pegasse a operação só na entrada pela FiMate, você analisou o contexto que vinha antes para poder efetuar sua entrada, sabendo que ela buscaria possivelmente seu alvo, porque ela teve fraqueza naquele movimento. Se aqui, ó, teve fraqueza nessa queda, eu estou entrando comprado aqui, porque eu sei que aqui seria um ponto para reverter, já que ele rompeu a zona neutra, o preço subiu. A mesma coisa foi lá em cima, ó. Se eu tenho aqui, o preço estava subindo, aqui é a minha zona de referência, aqui é a minha zona neutra, eu entraria aqui, se eu analisei o contexto anterior, eu estou vendo que aqui o preço chegou nessa região e não tinha volume comprador. A mesma coisa aqui. O preço vinha subindo, estava aqui na lateralização, rompeu a zona de referência. Quando ele volta a testar e voltou a testar até aqui embaixo, você sabia, você já estaria na operação, né? Porque ele rompeu aqui, mas você saberia que o preço ele
desceu até com volume, mas depois ele fez um teste sem volume nenhum e fez o preço subir buscando lá seu alvo. Então, o operacional da FiMate, se você tiver o operacional Fênix para confirmar, dá uma confluência legal de análise, que você consegue ver a região que está sobrecomprada, a região que está sobrevendida, para você poder fazer uma operação. Olha só como essa compra aqui, o preço ele estava aqui, ó, sobrevendido para a gente poder comprar. Veja como essa venda aqui, nessa região aqui, o preço aqui ele estava muito sobrecomprado, para a gente poder vender. Aqui, ó, para a gente poder comprar aqui, veja que o preço estava muito sobrecomprado, sobrevendido, para a gente poder vender. Tendo divergência, tendo outras confluências, ajudaria muito a você conseguir pegar uma operação mais assertiva. Beleza, galera? Então, esse aí é o vídeo. Estou com a garganta um pouco ruim ainda, do ano novo, mas espero que vocês tenham entendido, tenham gostado dessa aula, que dá para pegar operações confirmadas da FiMate, que é um operacional bem simples, juntando com o análise do nosso indicador Fênix. Então é isso aí, galera. Valeu, é nóis, tamo junto. Até a próxima.